Meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, muito obrigado pela sua amizade. Este é o canal Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo, muito obrigado pela sua presença em mais um vídeo do nosso canal. Já vamos começar logo com as notícias, porque temos muitas novidades, muitas informações e eu já começo com uma informação que é para chamar a atenção dos torcedores do Fluminense de Minas Gerais que pretendem ir ao jogo do Fluminense contra o Cruzeiro, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo marcado para Belo Horizonte. Esse jogo vai mudar de local. A partida inicialmente estava prevista para acontecer no Estádio Independência, Estádio do América, onde o Fluminense já jogou nesse Brasileirão na primeira rodada. Porém, nesta sexta-feira, a Rádio Itatiaia, Rádio de Belo Horizonte, informou que o Cruzeiro, com a ajuda do governo de Minas Gerais, chegou a um acordo com a Minas Arena, que é quem administra o Mineirão. Por isso, o Cruzeiro vai voltar a mandar os seus jogos no Mineirão. E a tendência é que o primeiro jogo nesse retorno ao estádio do Mineirão seja justamente contra o Fluminense na quinta rodada, jogo marcado para o dia 10 de maio. A CBF ainda não oficializou essa mudança, mas a tendência então é que esse jogo, dia 10 de maio, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, seja disputado no Mineirão e não no Estádio Independência. Recado, então, tá dado para a torcida tricolor, a grande torcida tricolor no estado de Minas Gerais e para todos os torcedores de outros cantos, né, do país que pretendam se deslocar para Belo Horizonte para esse jogo contra o Cruzeiro. Bom, vamos falar agora sobre Libertadores da América, porque terça-feira tem jogaço no Maracanã, terceira rodada da fase de grupos, Fluminense e River Plate, todos os ingressos vendidos para a torcida do Fluminense e agora resta a torcida do River comprar as entradas que foram destinadas aos seus torcedores, aos torcedores argentinos. O Fluminense informou que fez um acordo com o River Plate de que tanto no jogo do Maracanã quanto no jogo do Monumental de Núñez, na quinta rodada, os dois times, as duas torcidas, terão direito ao mesmo número de ingressos. 3.500 ingressos para a torcida do River no Maracanã, 3.500 ingressos para a torcida do Fluminense no Monumental de Núñez. O Fluminense fez esse pedido ao River Plate, por quê? Porque o regulamento da Libertadores da América, da Conmebol, estipula que nos jogos da primeira fase, o número de ingressos para cada torcida tem que ser de até 2.000 torcedores. No entanto, se houver um acordo entre as equipes, esse número pode ser alterado, e foi o que aconteceu. O Fluminense solicitou ao River uma carga de 4.500 ingressos no Monumental de Núñez, devido à grande procura, à grande demanda de torcedores que pretendem sair do Rio de Janeiro, também de outros cantos do país, para poder acompanhar o Fluminense na Argentina. O pedido do Fluminense foi atendido em parte. O River aceitou aumentar a carga de ingressos, mas ao invés de 4.500, ofereceu 3.500 ingressos ao Fluminense, e o Fluminense, como um acordo de cavalheiros, também cedeu 3.500 ingressos à torcida do River Plate. A questão toda é que o Monumental de Núñez hoje tem uma capacidade maior do que o Maracanã. Então isso significa que no Maracanã, 7% dos torcedores presentes, se o River ocupar os 3.500 lugares, 7% dos torcedores presentes serão da torcida adversária. No Monumental de Núñez, na Argentina, se a torcida do Fluminense esgotar os 3.500 ingressos, teremos 4%, correspondente a 4% da capacidade do estádio Monumental de Núñez, ou seja, na proporção, o Fluminense sai em desvantagem. Em número de torcedores, lá e cá, igual, mas na proporção, o Fluminense fica em desvantagem. De qualquer forma, foi um acordo que o Fluminense fez. O Fluminense deve levar, então, esgotar essa carga de 3.500 ingressos, porque realmente a procura tem sido muito grande de torcedores que vão para a Argentina para acompanhar o Fluminense na Libertadores. Pessoal, eu queria lembrar a vocês que semana que vem tem sorteio aqui no nosso canal, uma camisa oficial do Fluminense, camisa 0 bala. A gente vai sortear essa camisa aqui para quem for inscrito no canal. Então, se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, convide o seu vizinho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, convida a galera aí
para poder se inscrever no nosso canal, porque a gente vai sortear uma camisa 0 bala 0800 para você que é inscrito no nosso canal. Já estamos quase chegando a 19 mil inscritos. O meu muito obrigado a todos vocês. Queria mandar um abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha. O Christian Rosa, de Vila Velha, no Espírito Santo. O Valdomiro Macedo, em Nova Viçosa, na Bahia. O Luiz Teófilo, em Corumbá de Goiás. O Júnior Silva, em Três Rios. O Lucas Lopes, em Pastos Bons, Maranhão. E o Wilton Benjamin, vulgo Quixou, de Belfort Roxo. Um abraço, então, para o Quixou e também para o Rafael Neves e para o Matheus e para o Heitor. O Rafael só esqueceu de dizer o nome da cidade de onde ele nos acompanha, mas um abraço para todos vocês. Bom, e como a gente trouxe ontem aqui no nosso canal, o Fluminense deve receber em breve uma quantia milionária pela negociação entre o Watford e o Bridgton da Premier League pela venda do atacante João Pedro, de 21 anos, formado no Fluminense. A negociação, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, ela foi concretizada, foi fechada. O valor seria de 30 milhões de libras. Algo em torno de 188 milhões de reais. O Fluminense deve ficar aí com algo em torno de 14 milhões de reais. Como eu havia informado ontem aqui, eu estipulei um valor aproximado, né, de 12 a 15 milhões. Deve ser mais ou menos isso aí que o Fluminense vai lucrar com essa negociação envolvendo as duas equipes do futebol inglês. O João Pedro, que vem fazendo uma boa temporada pela equipe do Watford, né? Ele saiu do Fluminense em 2019, no final de 2019, e desde que chegou à equipe inglesa, ele marcou 24 gols e deu 8 assistências com a camisa. Isso com a camisa do Watford. Com a camisa do Fluminense, apenas na única temporada que ele fez no profissional, ele marcou 10 gols, deu 2 assistências, com direito a hat-trick contra o Nacional de Medellín da Colômbia na Sul-Americana de 2019. Eu estava no Maracanã nesse jogo sensacional, atuação fantástica do João Pedro, e também com direito a golaço de bicicleta dentro do Mineirão, em cima do Fábio, inclusive, que é hoje goleiro do Fluminense. O João Pedro marcou aquele gol em cima do Fábio no último lance do jogo, levou a decisão para os pênaltis. Depois o Fluminense foi eliminado nas penalidades máximas, porque o Fábio brilhou, né? Infelizmente, naquele jogo. Mas Fábio hoje está do nosso lado, ainda bem que hoje o Fábio joga com a nossa camisa, goleiraço do Fluminense, o goleiro Fábio. Mas então é isso, o Fluminense em breve deve receber essa grana. Se a gente for somar aí as negociações, né, que o Fluminense fez esse ano, a venda do Gabriel Teixeira, a venda do Iago Felipe, agora essa negociação aí que o Fluminense vai receber também um valor aí sobre essa venda do João Pedro. O Fluminense já arrecadou em torno aí de 30 milhões de reais, aproximadamente, né, o valor exato, com negociações. Então, mais dinheiro entrando para os cofres tricolores para tentar também melhorar o fluxo de caixa do Fluminense. E uma ótima notícia que a torcida recebeu hoje foi a não convocação do Alexander para o Mundial Sub-20. Ótima notícia para a torcida do Fluminense. O Alexander, provavelmente, imagino que ele queria jogar o Mundial, mas ele sabe também que é importante ele estar no Fluminense, jogar a Libertadores da América, ajudar o Fluminense nessa caminhada aí rumo ao título inédito da Libertadores. Então, o técnico Ramon Menezes, ele atendeu um pedido não só do Fluminense, mas do Atlético Paranaense também, que pediu a liberação do Vitor Roque. E aí o Ramon Menezes então não convocou o Alexander, que era o esperado, não convocou, não foi chamado. O Fluminense fez essa solicitação à CBF, a CBF atendeu. Se ele tivesse sido convocado e fosse disputar o Mundial, que vai ser inclusive na Argentina, ele ia desfalcar o Fluminense em 11 jogos. Seria realmente um desfalque de peso para o Fluminense nessas 11 partidas. Vamos contar então com o Alexander nesses 11 jogos. O Alexander não foi convocado, mas outro moleque de Xerém foi. O Matheus Martins, que hoje joga no Watford, o mesmo time onde está o João Pedro, né, está se transferindo, mas o Matheus Martins foi chamado então para a seleção sub-20, para o Mundial da categoria, e a gente vai poder acompanhar, matar a saudade, né, do Matheus Martins, só que dessa vez jogando com a camisa da seleção. Bom, vamos falar agora sobre Fluminense e Fortaleza, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, 4h30 da tarde, jogo que você acompanha nos canais Premier
E o Fortaleza vai com um time completo. O técnico Vojvoda poupou titulares na partida no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá e agora vai com força total, força máxima para esse duelo contra o Fluminense, inclusive com a volta do Thiago Galhardo. 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada para essa partida. O técnico Fernando Diniz realizou nesta sexta-feira o último treino para esse jogo contra a equipe do Fortaleza. O treino foi no CT do Ceará. O técnico do Fluminense, inclusive, agradeceu muito a direção do Ceará por ter cedido, né, o espaço para que o Fluminense pudesse treinar. E a grande expectativa é para saber qual time que o técnico Fernando Diniz vai mandar a campo. O treinador não deu pistas, não revelou, mas existe a possibilidade de que alguns jogadores sejam poupados. O Diniz não gosta dessa história de poupar jogadores, não gosta dessa história de preservar jogadores, apenas quando é extremamente necessário. Então o Diniz, claro, vai esconder o jogo, não vai dar arma para o adversário, vai esconder a escalação até o último minuto. Inclusive, ele tem promovido surpresas na escalação, porque quando a gente acha que o Diniz vai poupar, ele não poupa. Quando a gente acha que ele vai com o time todo titular, ele acaba poupando. Então é difícil até mesmo trazer com essa antecedência, né, qual é a escalação que o Fluminense vai entrar em campo. Mas o Diniz já tem um time na cabeça, ele já tem um plano, né, como se diz, já tem a estratégia traçada, não vai abrir o jogo, né, no que diz respeito a dar informações, dar armas para o adversário, mas existe sim a possibilidade do treinador poupar pelo menos 2 ou 3 jogadores, como o Felipe Melo, como o John Arias, como o Ganso, jogadores importantes que de repente o treinador pode vir a poupar pensando na partida de terça-feira contra o River Plate no Maracanã pela Libertadores. Por falar em River Plate, o River entra em campo agora, nesta noite, para enfrentar o Tucumã pelo Campeonato Argentino com um time inteiro de reservas. É isso mesmo, apenas o goleiro Armani. O único titular para esse jogo será o goleiro Armani. O River, então, muito preocupado. Não jogou no meio de semana como o Fluminense, jogou há 5 dias atrás. E hoje o técnico da equipe poupa todo o time para o jogo contra o Fluminense. Nátio Fernandes, De La Cruz, vários jogadores poupados. O River que tem 2 desfalques para enfrentar o Fluminense. O Enzo Dias e o Paulo Dias. Enzo Dias, que é lateral esquerdo, Paulo Dias, que é zagueiro. O River, então, começando com um time reserva, visando a partida contra o Fluminense. Meus amigos, obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso canal, agradeço pela sua audiência, um grande abraço a todos e te espero no nosso próximo vídeo.